Oi pessoal, boa tarde, espero que vocês estejam todos bem, continuem se cuidando. Infelizmente o número de casos na pandemia aqui na nossa cidade tem aumentado bastante, então vamos ter cuidado. Bom, vamos para a nossa aula de história de hoje. Nós vamos estudar a Mesopotâmia e o Egito, que são das sociedades mais antigas lá do Oriente. A Mesopotâmia, esse nome Mesopotâmia é um termo antigo grego que significa terra entre os rios, porque era uma faixa de terra que estava localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Era um local, uma região muito fértil, então alguns povos eles começaram a se fixar nesses locais. Primeiro vieram os sumérios, que eles teriam construído os primeiros canais de irrigação na margem desses rios. E aí eles foram também os primeiros a fundar algumas cidades no sul da Mesopotâmia. As cidades mais famosas foram as cidades de Eridu, Ur, Uruk e Nippur. Depois, por volta de 2.200 anos antes de Cristo, esse povo sumério teve uma invasão de outros povos, que eram os acádios ou acadianos, e eles começaram a ocupar essa terra que era dos sumérios, e depois eles foram para a região mais central da Mesopotâmia, formando um novo império, o chamado Império Acádio ou Acadiano. Depois, alguns anos depois, os assírios, eles vão os acadianos, eles vão ser dominados pelo povo amorita, né? E eles vão estabelecer um império lá na Mesopotâmia, que vai ficar conhecido como o Império Babilônico. E vai se destacar um rei muito importante, o chamado rei Hammurabi, que ele foi o primeiro a escrever o que a gente tem como ideia de um código ou de uma lei. Depois, os amoritas, eles foram invadidos pelos assírios, né? E os assírios tomaram conta dessa região. E eles fundaram algumas cidades muito importantes, como as cidades de Assur e Nínive. E por fim, os assírios foram derrotados pelos caldeus, que se fixaram lá na Mesopotâmia. Nesse tempo era conhecido ainda como Império Babilônico, mas eles não conseguiram ficar por muito tempo porque foram invadidos e dominados pelos persas. Então veja que a história da Mesopotâmia é uma história de invasão de vários povos que vão chegando, vão se fixando, vão entrando em luta com outros povos, vão sendo dominados, e assim é a evolução da Mesopotâmia. O Egito Antigo, ele também é uma das civilizações mais importantes lá do Oriente. É um estado, né, que ele vai se fundar a partir de um importante rio, que é o Rio Nilo. Então, nas margens desse rio, nas laterais desse rio, ele vai desenvolver a agricultura, a pecuária, e vai nascer uma grande civilização, que é a civilização egípcia. É uma das civilizações que a gente tem um pouco mais de conhecimento, né? Existem vários filmes que retratam, claro que na ficção, mas a gente conhece um pouco mais, como aquela trilogia da Múmia, né? Que falou um pouco sobre o Egito. A gente teve aí mais recentemente a história brasileira, né? Os 10 Mandamentos, que falou um pouco sobre a realidade do Egito, então é um pouco mais conhecida da gente. Inicialmente o Egito ele era dividido em 2 reinos, e depois ele foi unificado e passou a ser um reino apenas. Tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, a questão da religião, ela está muito ligada à questão de vários deuses, ou seja, são religiões politeístas, que acreditavam em muitos deuses, e que havia 2 tipos de deuses: os deuses antropomórficos, que eram deuses com formas de humanos, de pessoas, e os deuses zoomórficos,
que eram deuses que juntavam pedaços de corpo de pessoas com cabeça de animais. Isso vai ser muito comum na religião do Egito. Nós vamos ter os reis lá, eles eram considerados como seres divinos. Então os reis eram considerados deuses na terra, principalmente os faraós no Egito. No Egito, na Mesopotâmia, eles acreditavam que a alma da pessoa, quando ela morria, ela ia para um lugar subterrâneo, né, para um lugar silencioso, escuro, que era dominado por os deuses das profundezas. E aí eles não enfeitavam os seus mortos, eles não havia essa preocupação com a vida depois da morte. Eles apenas sepultavam o corpo para que ele entrasse no reino dos mortos. Já os egípcios, eles acreditavam que se o corpo fosse purificado, o corpo ia poder viver em uma outra dimensão. Então, por isso, eles tinham uma grande preocupação em preparar o corpo depois que a pessoa morria, que era o processo que eles chamavam de mumificação, transformar a pessoa numa múmia para preservar o corpo. E aí, quando eles iam sepultar os mortos, eles colocavam comida, objetos pessoais, porque eles achavam que a pessoa ia acordar no mundo dos mortos e que ia precisar de tudo aquilo lá. E aí, como havia essa grande preocupação com a vida depois da morte, os túmulos, as sepulturas, na verdade eram grandes construções. Os reis, por exemplo, que morreram, eles tinham grandes pirâmides que eram os seus castelos mortuários, né? Onde eles iriam viver a vida depois da morte. Até hoje são as construções mais famosas do Egito. Então, gente, eu gostaria que vocês lessem no livro de vocês, desde a página 74 até essa página 83 que eu falei para vocês. Eu vou passar no grupo lá algumas questões para vocês responderem. E na próxima semana a gente vai ter a nossa aula de história sobre esse assunto, Mesopotâmia e Egito, tá? Então eu gostaria que vocês estudassem para a gente fazer uma boa prova na próxima semana. Uma boa tarde para vocês. Fiquem com Deus.